Pai, obrigado, meu Pai, por estarmos aqui na Tua casa, para ouvirmos a Tua santa e divina palavra, para louvarmos, ó Deus, o Teu nome e prestarmos o nosso culto, que é devido ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, pedir uma bênção especial para o Teu servo, que vai agora ministrar a Tua palavra. Temos a certeza, ó Deus, de que o Senhor já falou muito antes ao seu coração, ao estar preparando a mensagem para esta noite. O Senhor já lhe deu a direção de tudo que deve ser dito aqui nesta noite. Portanto, pedimos que Teu Espírito Santo esteja atuando neste momento na vida do Teu servo, que ele venha a ser apenas um instrumento das Tuas mãos, que as Suas palavras, ó Deus, venham do Senhor. E temos a certeza de que ela não voltará vazia, assim diz a Tua própria palavra. Abençoa os corações presentes, para que todos nós que vamos ouvir estejamos atentos ao que o Senhor tem para nós nesta noite. Guarda debaixo da Tua santa e divina proteção. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Peço por gentileza que os irmãos abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Faremos uma leitura do versículo 21 até o versículo 28. Aqueles que acharam, quem puder, coloque-se em pé, por gentileza. Vamos fazer, queridos, uma leitura participativa. Eu vou estar lendo os versículos ímpares. E a igreja, a congregação, os versículos pares. Podemos iniciar, irmãos? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Amém, Senhor. Que o Senhor aplique dos nossos corações a sua palavra. Os irmãos podem sentar. Meus queridos, para quem gosta de anotar o sermão, o título eu coloquei: A Esperança no Silêncio. A esperança no silêncio. E eu tirei esse tema aqui do versículo 23, quando a parte A vai dizer: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O que nós, queridos, podemos fazer quando Deus não responde às nossas orações? O que podemos fazer? Quando nós clamamos de dia e noite, por dias, meses, ou até anos, e Deus não responde às nossas orações. Quando o silêncio de Deus, ele parece fazer
ele parece ser mais ensurdecedor do que o barulho do sofrimento, ou quando a esperança acaba com as dificuldades e parece que o céu está fechado, aquele céu de bronze. O que nós podemos fazer? Será possível, queridos, manter a esperança e a confiança em Deus quando Ele simplesmente parece, eu vou colocar entre aspas aqui, indiferente à minha dor? Esse texto que está diante dos nossos olhos, irmãos, ele é muito interessante, porque mostra, ele traz uma proposta de como deve ser o comportamento do crente quando Deus se silencia. Quando Deus, talvez ali, em primeiro momento aqui no texto, Jesus se cala e não nos dá uma resposta. Qual tipo de perfil de crente você é? Quando Deus simplesmente se cala e não responde às suas orações, você desiste? Diante de uma resposta negativa ou de um silêncio absoluto, você é aquele tipo de pessoa que desiste facilmente, já que Deus não me responde, então eu não vou mais pedir, já que Deus fechou os céus às minhas petições, eu não vou mais clamar para Ele, eu não vou mais me ajoelhar nas madrugadas, pedindo socorro a Ele, porque Ele não me responde. Ou será que o seu perfil é aquele perfil que murmura? Deus não me respondeu, Deus não está nem aí para mim. Onde está Deus na hora do sofrimento? Onde está Deus na hora da dor? Eu acho que Deus foi tirar férias, Ele esqueceu de mim, Ele me deixou sozinho nos meus sofrimentos. Ou você, irmão, meu querido, minha querida, tem aquele perfil de crente que insiste, persiste, mesmo que o silêncio seja a resposta, mesmo que até uma dura resposta seja me revelada, mas você persiste, você insiste. Diante dos nossos olhos, irmãos, está um texto muito interessante e mostra um clamor de uma mãe por uma filha que está em um sofrimento horrível. A Escritura vai mostrar que essa mulher começa a clamar e faz alguns pedidos, faz um pedido específico ao Senhor, de que a livre de um sofrimento demoníaco. O texto vai apresentar que aquela menina, né, aquela filha dessa mulher, estava endemoniada. Uma terrível situação. E quais lições, irmãos, nós podemos extrair da mulher cananeia e como podemos aplicá-la em nossos corações dos nossos dias, na nossa vida de oração, na nossa vida de comunhão com Deus, quando estamos aguardando uma resposta ou uma posição de Deus, como deve ser a nossa postura? O desejo do meu coração, queridos, é que esse texto possa trazer grandes lições aos nossos corações, e eu rogo que o Espírito Santo possa falar poderosamente aos nossos corações. Queridos, eu peço que vocês coloquem os olhos logo no versículo 21. Eu parti aqui essa porção da Escritura em pelo menos 6 lições, e a primeira lição que gostaríamos de extrair do texto é uma esperança renovada no silêncio. Versículo 21 e 22, que vai dizer: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O texto apresenta aqui, irmãos, a história de uma mulher, e o que é interessante aqui é que Mateus não nos revela o nome dessa mulher, não nos revela qual é a sua identidade, não nos revela qual a idade ela tem. O texto não fala que se essa menina que estava endemoniada, se era a única filha dessa mulher, se ela era casada, ou se ela tinha uma família. Nós não temos muitas informações específicas sobre aquela mulher. A única informação
contundente que a Escritura veio falar sobre ela é que ela estava passando por um sofrimento muito agudo, que ela estava passando por uma dor muito profunda. Na verdade, aqui, irmãos, era uma mãe sofrendo por conta de uma filha. Eu tenho certeza, irmãos, tem mães aqui nessa noite, não é verdade? Pais também. Talvez uma das maiores dores que uma mãe ou um pai pode ter é quando o filho está passando por algum tipo de sofrimento. Esse sofrimento aqui, irmãos, não era um sofrimento comum do dia a dia. Essa mulher aqui, essa mãe, estava diante de uma grande impossibilidade aos olhos do homem. Porque se vocês forem analisar, irmãos, ela diz aqui no versículo 22, que ela estava horrivelmente endemoniada. E esse estado que essa menina tem, nós não sabemos quantos anos essa menina tem. O Evangelho de Marcos ela vai chamar de filhinha, talvez fosse uma criança ou uma jovem ainda, mas a situação daquela jovem ou daquela filha estava horrivelmente endemoniada. Será que é possível, irmãos, ir na Pague Menos e comprar um remédio contra uma possessão demoníaca? Será que é possível? Será que é possível conseguir alguma atitude humana ou medicamento produzido pela inteligência humana para livrar essa menina desse fardo tão pesado de estar possuída por um espírito imundo? O texto não diz, irmãos, há quanto tempo aquela menina estava sofrendo isso. Não nos afirma, não nos apresenta isso. Mas o que o texto apresenta, eu gostaria que, literalmente, irmãos, se possível, coloque-se no lugar dessa mãe. O que você faria, meu querido, minha querida, se fosse o seu filho nessa situação? Se fosse o seu filho, o seu pequeno, a sua pequena, exatamente nessa situação. Porque, irmãos, uma das coisas terríveis que há no sofrimento é nós não termos o controle de resolver o problema com as nossas próprias mãos. Isso traz desesperança, isso traz desespero. Eu tenho certeza que era exatamente a situação daquela mulher naquele contexto. Mas, presbítero, o primeiro ponto você falou, a esperança renovada. E o texto vai apresentar que ela estava praticamente aqui desesperada, por conta desse sofrimento, por conta dessa situação. Mas o que me chamou a atenção, irmãos, e me fez dividir esse primeiro bloco, esses 2 primeiros versículos nesse ponto, uma esperança renovada, é porque aquela mulher, ela foi na direção correta para resolver o seu problema. Perceba que o texto aponta que Jesus, no versículo 21, se retirou de onde ele estava e foi em caminho de Tiro e de Sidom. O versículo 22 vai dizer que essa mulher, ela era dessa região. Irmãos, vocês estão passando hoje, algum de vocês está passando por alguma impossibilidade? Alguma dificuldade? Algum problema de difícil resolução? Presbítero, estou passando por uma situação muito difícil. E se de repente você ouvisse a notícia de que amanhã de manhã Jesus passaria pela rua Princesa Isabel? Como estaria a sua esperança nessa perspectiva? Se o sofrimento é capaz de tirar a esperança dos nossos corações, ou de tirar, abafar a nossa fé, a notícia de que Jesus se aproxima, literalmente se aproxima, perto de onde você está, será que revigora a sua esperança e revigora a sua fé? Mas com certeza, irmãos, aquela mulher que estava sofrendo, ela teve a oportunidade perfeita e única de ter o seu problema resolvido. Afinal, o Deus eterno estava indo para próximo dela. A simples notícia da presença do Cristo de Deus foi o suficiente para ela tomar uma postura e uma decisão de o procurar. Sabe, irmãos, o que é interessante aqui é que
diante do sofrimento, nós não precisamos que os céus literalmente se abram e anjos saiam voando, tocando trombetas, respondendo às nossas orações, não. Apenas a certeza de que Cristo está se aproximando, apenas a notícia de que Jesus está perto, já é suficiente para aquecer o nosso coração. Se você está passando por alguma dificuldade como essa, irmãos, que tenha a sua esperança renovada, porque não é que Cristo esteja se aproximando, Cristo habita em você. Jesus Cristo habita em você, Jesus Cristo habita no seu lar. Não é que Ele está se aproximando da sua casa, não, Ele está com você, todos os dias até a consumação dos séculos. Mas por que, irmãos, mesmo eu tendo essa noção teórica, quando vai para a prática e eu vejo que o meu filho está no leito de hospital, que o meu filho está perdido nas drogas, ou que o meu filho está passando por alguns problemas pessoais, profissionais, ou quando eu mesmo estou nessa situação, por que será que a voz do sofrimento é mais forte do que a doce presença de Jesus Cristo nas nossas vidas? Será que não há uma lição a ser tirada aqui? Mas é evidente que sim, irmãos. A presença de Cristo necessariamente renova a esperança daquele que sofre. E se você está desesperançoso nessa noite, não duvide, Ele está com você, e a presença dEle, meu irmão, minha irmã, é suficiente para acalmar a sua dor, abrandar o seu sofrimento. Apenas a notícia de que Jesus está chegando deve acalmar o seu coração. Outra coisa que vemos no texto, irmãos, é que essa esperança renovada gerou uma atitude de resolução nessa mulher. Olha o versículo 22, por gentileza. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente demoniada. Imagine que você está passando por uma situação como essa, você está com um filho em uma situação espiritual tremenda, horrível como essa, e você escuta falar que Jesus está passando pela sua cidade. Será que a sua postura é: ah, que bom, Jesus está passando aqui, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, vida que segue, vida normal? Ou não, ou você vai atrás dele, ou você vai buscar ele, ou você vai até onde ele estiver. Essa esperança renovada, irmãos, fez com que aquela mulher tomasse uma postura, tomasse uma decisão. Ir até atrás de Jesus. Ir até o local ideal onde o seu problema poderia ser resolvido. Ir até o local onde o Deus Todo-Poderoso, com apenas uma voz, poderia curar, livrar, libertar, restaurar a vida da sua filhinha. E é interessante, irmãos, porque aquela mulher sabia da fama de Jesus. Marcos capítulo 7, 25, que é um texto paralelo a esse, vai dizer que ela ouviu a respeito de Jesus. Ela ouviu que esse Jesus, ele expulsou uma legião de demônios daquele homem em Gadara, por exemplo. Uma legião que foi expulsa e foi colocada em 2.000 porcos que estavam ali em Gadara. E ela ouviu a história de que aquele homem que foi dado como uma impossibilidade de restauração, ela ouviu falar que agora aquele homem era um missionário. Ela ouviu falar que aquele jovem que estava possesso por uma legião de demônios, ele foi tanto libertado como agora está sendo boca de Cristo na sua comunidade. Será que isso pode acontecer com a minha filha? Eu imagino que ela deve ter feito essa pergunta. Será que esse Jesus, esse Messias, pode libertar e restaurar definitivamente a minha filha? Sim. E qual foi a atitude dela, irmãos? Ela foi até ele. Ela foi até ele. Ela aproveitou a oportunidade. Repete assim comigo: aproveite. Aproveite a oportunidade. A oportunidade. Irmãos, Jesus estava passando na região dela. Ela precisava ter um encontro com Ele.
E ela não desperdiçou essa oportunidade. Se a filha dela seria salva ou não, liberta ou não, a princípio, ela não se preocupou. Ela queria apenas falar com ele, clamar a ele, orar, olhar nos olhos dele, falar aos ouvidos dele. Ela queria que Jesus tivesse ciência da situação dela. Ela não perdeu a oportunidade. Sabe, queridos, quando a gente está esperando uma resposta de Deus, nós também não podemos perder as oportunidades que estão diante dos nossos olhos. Nós não podemos perder a oportunidade de falarmos com Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de termos um encontro com Jesus. Nós não podemos perder a oportunidade de ouvir a voz de Jesus. O texto vai mostrar aqui, irmãos, que ela clamava. Percebe aí no versículo 22? Clamava. No original aqui, irmãos, esse verbo, ele significa literalmente grito ou choro. Literalmente, ela estava gritando ela estava chorando copiosamente e gritando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Eu tenho certeza que, provavelmente, as mulheres que são mães aqui, se tivesse um filho passando por uma situação como essa, e se fosse necessário gritar, com certeza você gritava, né, irmã? Mesmo que fosse na frente dos outros, né, irmã? Não gritava? Para salvar seu filho? Com certeza. O que você está disposto para fazer para chamar a atenção de Jesus? Outra lição que eu gostaria de puxar daqui. O que você estaria disposto a fazer para que o seu clamor fosse ouvido pelos ouvidos de Jesus Cristo? Presbítero, como assim? Às vezes nós passamos por um sofrimento tão grande, irmãos, e achamos que uma simples oração, sem entrega, sem consagração, seja o suficiente. Há casos, irmãos, em que precisamos clamar ao Senhor. Precisamos dedicar toda a nossa força para falar com o nosso Deus. Como está, meu querido, a sua vida de oração e o seu choro diante de Cristo? Qual foi a última vez que você chorou na presença de Cristo, na sua oração? Essa palavra, irmãos, ela bate forte no nosso coração, porque quando o texto fala que ela clamava, ela estava literalmente se derramando na presença de Jesus Cristo. O sofrimento dela era tão forte, era tão agudo, que ela se dedicou de corpo e alma, ela dedicou a sua existência a estar aos pés de Cristo, clamando com toda a força do seu ser, dedicando toda a sua esperança, toda a sua força, para que Jesus ouvisse o seu clamor. Os irmãos sabem, nós passamos por um sofrimento talvez até parecido com essa mulher. Nosso filho Felipe ficou na UTI 12 dias, com um probleminha de saúde. Ele tinha 1 mês de vida. E eu sei exatamente o que essa mãe sentiu naquela época, irmãos. E eu lembro que uma das orações que eu fazia a Deus era: Deus, será que o Senhor pode tirar ele daí e me colocar no lugar? Será que o Senhor pode me tirar esse tubo, esses fios, tirar meu filho dessa cama e me coloca no lugar dele? Me coloca no lugar dele. Irmãos, essa mulher, ela estava sofrendo de uma forma tão aguda que ela gritava, mas ela não gritava ao vento,
ela não gritava diante de uma estátua, ela não gritava diante de uma parede, ela não gritava diante de um Deus que não poderia responder a oração dela, ela gritava diante de Cristo. Ela gritava diante de Cristo. E o que é que ela gritava, presbítero? Ela chamava Jesus de duas coisas, irmãos. Versículo 22 ainda, ela dizia: Senhor e Filho de Davi. Isso aqui é interessante, irmãos, porque aquela mulher, ela reconheceu que Jesus de Nazaré, aquele homem que estava passando pelaquela região, ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ela reconheceu que ele era o Filho de Deus. E perceba, irmãos, que estamos falando aqui de uma mulher gentia, de uma mulher que não morava em Israel. Ela não era israelita, ela não era judia, mas ela era gentia, ela não era israelita. Por que isso é interessante? Porque, irmãos, se nós olharmos no início do capítulo, do versículo 1 ao versículo 20, Jesus vai estar debatendo com fariseus e escribas. E Jesus vai mostrar para eles que o coração deles está contaminado. Doutores da lei, conhecedores das escrituras, da lei de Moisés, mas todo aquele conhecimento não valia de nada, porque o coração deles estava duro, obstinado por conta da idolatria e perdido sem Cristo. Ao passo que aquela simples mulher que tinha um filho endemoniado, o coração dela estava cheio de fé, e com a sua boca ela expressa que Jesus é o Messias prometido. Dentro do coração daquela mulher havia fé, e no coração dos escribas e fariseus havia uma contaminação pelo pecado. Outra coisa que puxa da nossa mente aqui é que durante esse sofrimento, ou durante aqui o silêncio de Cristo, porque até então Jesus não tinha dado a ela nenhuma palavra, até então aqui no versículo 2, Jesus não falou absolutamente nada com ela, havia fé no coração daquela mulher. E da mesma forma, irmãos, um outro comportamento que precisamos ter diante do silêncio de Deus é fé. Fé. Fé de que Deus pode sim responder e pode sim resolver qualquer sofrimento e qualquer problema que está nas nossas vidas e nas nossas situações. Avançando no texto, irmãos, versículo 23 e 24, outra coisa me chama a atenção e é, como eu falei no início, o título do sermão da noite. Um silêncio pedagógico, a parte 3 que eu coloquei aqui. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, esse texto aqui é interessante, e eu fiz algumas perguntas nessa parte. Qual era o normal? Qual era a atitude normal? Vou colocar assim, entre aspas, né? Não quer ser normal, né? Mas qual seria a atitude de praxe de Jesus diante do clamor de uma mãe sofrendo por um filho? Qual era a resposta que aquela mulher esperava? Ou qual era a resposta que nós esperaríamos se fosse a primeira vez que fôssemos ler esse texto, né? Qual seria? Que logo, de pronto, Jesus ouviria aquele clamor e de pronto, rapidamente, ele iria tirar os demônios daquela jovem, daquela criança, ou daquela filha. Afinal, ele fez isso várias vezes antes mesmo de chegar naquela localidade. Por que seria diferente com aquela mulher? Mas, irmãos, por incrível que pareça, aos nossos olhos, o versículo 23 vai dizer que Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Apesar dos gritos, apesar do clamor, do choro, do desespero, daquela oração em humilhação diante dele, o nosso Jesus de amor, de misericórdia, ele não respondeu uma palavra para aquela mulher. Que coisa intrigante, né? Vocês conhecem aquela expressão balde de água fria? Eu, nesse texto aqui, me veio essa frase na memória.
Ela veio empolgada, chorando, ela viu os milagres, ela ouviu notícias de que aquele Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele curou cegos, coxos, paralíticos, fez mortos ressuscitarem, ele está passando na minha frente, agora ele vai ouvir o meu clamor, agora ele vai ouvir o meu choro, e agora ele vai atender a minha oração. Mas a resposta de Jesus a princípio foi o silêncio. Qual deveria ser, irmãos, a atitude daquela mulher? Ou qual seria a sua atitude se você estivesse no lugar dela? Quando Deus não me responde, quando Deus fecha o céu, fecha as portas do céu para a minha oração, qual é a minha atitude? Outra coisa que me chama a atenção aqui, os discípulos de Jesus rogaram a ele: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Não pense aqui que eles estavam pedindo a Jesus que atendesse ela, não. Eles estavam dizendo a Jesus: Jesus, manda essa mulher embora, porque está atrapalhando aqui a comitiva. Jesus, despede logo essa mulher, despacha ela, porque o choro dela e o clamor dela aqui está atrapalhando. Imagina só, irmãos, o silêncio do Messias e os discípulos dele não deram a mínima bola para o clamor daquela mulher. Mas perceba o versículo 24, Jesus ele vai dar uma resposta aqui aos discípulos, ele vai dizer: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meus irmãos, que resposta dura foi essa, diante de uma mãe com uma filha endemoniada? Jesus poderia simplesmente dar uma palavra, e aqueles demônios iriam ser expulsos. Ele não precisava nem estar em contato com aquela mulher, como ele fez com o servo do centurião. Com apenas uma palavra, o centurião estava muito distante onde Jesus estava fisicamente, mas o centurião disse: não, Jesus, não precisa ser o senhor na minha casa não, solta apenas uma palavra que eu sei que de lá o meu servo será curado. E Jesus: que grande fé, vai ser assim como você falou, já está curado. Mas nós temos aqui o silêncio no 23, o desprezo dos discípulos de Jesus, no 23 ainda, e no 24 uma resposta dura: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que chama atenção aqui, irmãos, é que duas coisas. A primeira é que, se a gente for fazer uma leitura rápida, nós podemos cair no erro de dizer que Jesus estava sendo contraditório. Por quê? Onde é que ele estava? Ele estava em Tiro e Sidom, que não era Israel. O que é que Jesus foi fazer então em Tiro e Sidom, se não foi proclamar o evangelho e curar? A gente pode falar, né? A gente pode responder. E ele fala no 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ele não estava em Israel? O que ele foi fazer lá então? Já que ele não ia curar ninguém, já que ele não ia libertar ninguém, já que ele não iria restaurar ninguém. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Jesus deu silêncio, deu uma resposta dura, mas não deu uma negativa. Em momento algum, Jesus disse, não vou restaurar sua filha. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? E eu gostaria que vocês aprendessem também nessa noite. Persista em clamar a Deus até ouvir um não. Enquanto você não ouvir um não, continue, persista, lute. André, Deus não está me respondendo. Ele disse não? Não, ele não disse não. Continue, lute, ore, clame, chore, se dedique, passe suas madrugadas clamando ao Senhor, até que Ele diga sim ou não, mas que Ele diga alguma coisa para você. Mas por que Jesus agiu assim, com o silêncio e com uma resposta tão dura? Duas situações aqui são possíveis aos meus olhos. A primeira, irmãos, era para testar a fé da mulher cananeia. E a segunda coisa é ensinar aos seus próprios discípulos
que a fé pode brotar no coração de qualquer pessoa, não necessariamente dos filhos da casa de Israel. E uma coisa que nós aprendemos aqui nessa parte é que a atitude de Jesus, esse silêncio ou essa resposta dura, ela foi utilizada para amadurecer ou para extrair do coração daquela mulher uma fé mais vigorosa. Mas, presbítero, Jesus precisava ser assim com ela, silencioso e dando uma resposta tão dura? Jesus pode trabalhar de formas diferentes, irmãos. A mensagem sempre vai ser a mesma. Mas se você olhar o contexto, provavelmente o tratamento que aquela mulher precisava era aquele. Tanto é que a resposta que ela vai dar nos versículos posteriores foi uma resposta maravilhosa. Já peço que vocês olhem no versículo 25. A despeito desse silêncio, desse desprezo dos discípulos e dessa resposta mais dura de Jesus, ela responde de uma forma muito interessante. Ela veio, versículo 25, ela veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Irmãos, que lição tremenda a gente aprende aqui com essa mulher. Se eu estou orando e Deus não me responde, o que é que eu tenho que fazer? Se eu oro e Deus me dá uma resposta, Ele não disse não, mas foi uma resposta meio assim, dura, mas Ele não disse não. O que é que eu vou fazer? A mulher nos ensina essa noite: adore. Adore. Adore o Senhor, adore a Jesus, diga: Senhor, socorre-me. É o que ela diz aqui. Duas coisas podemos extrair aqui, irmãos. No silêncio de Deus, o crente precisa adorar. No silêncio de Deus, o crente precisa adorar. Não foi isso que Jó fez quando perdeu tudo? Jó 1, 20 a 22, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou. E disse: não saí do ventre da minha mãe, não voltarei. O Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus permitiu que Satanás destruísse completamente a vida de Jó, só lhe poupou a vida. Enquanto isso, Deus estava em silêncio. Qual foi a atitude de Jó? Blasfemar contra Deus? Murmurar contra Deus? Desistir de adorar o Senhor? Não, ele adorou. Ele adorou, irmãos. Isso é uma preciosidade diante dos nossos olhos. Nós não podemos adorar o Senhor apenas quando tudo vai bem, mas devemos adorar o Senhor quando a resposta não vem, ou até mesmo no não dele, ou até mesmo quando não dá certo para a gente. Porque aparentemente pode não estar dando certo para a gente, mas aos olhos de Deus, tudo está correndo na mais perfeita normalidade. Olha o exemplo de Jó. Aos olhos de Jó estava tudo indo errado, né? Mas aos olhos de Deus, tudo estava saindo como planejado. E aos olhos de Jesus aqui, irmãos, com certeza, tudo estava saindo como planejado. Porque a forma que Jesus tratou aquela mulher, a levou à atitude do versículo 25. O silêncio, o desprezo dos discípulos e a dureza na resposta fizeram com que aquela mulher se ajoelhasse diante dele e declarasse: Tu és Senhor. Tu és Senhor. Outra coisa interessante, irmãos, além de adorar, aquela mulher faz uma oração intercessora. Perceba que ela diz assim: socorre-me. E aqui eu faço uma pergunta ao texto: quem precisava de socorro? Era ela ou era a filha dela? Quem é que precisava, irmãos? Era ela ou era a filha? Quem é que estava endemoniado? Era a filha, mas ela diz aqui: socorre-me. Olha como isso é interessante, irmãos. Diante desse silêncio, dessa resposta dura, a mulher ela intercede. E ela intercede, irmãos, de uma forma tão profunda, que ela traz para si a dor da filha. O que a gente aprende com isso? No silêncio de Deus, essa mulher nos ensina que a dor do outro é a minha dor. Diante da demora em Deus responder, a dor do outro é a minha dor.
A oração intercessória nos leva a amar por quem eu estou orando de uma forma tão profunda, que agora eu vou sentir na minha própria vida, na minha própria carne, a dor do meu irmão. Se é verdade que quem está sofrendo, está se sentindo só diante do silêncio de Deus, Deus coloca dos nossos lados, irmãos, a igreja do Senhor, que pode compartilhar conosco o nosso sofrimento, aguardando a resposta de Deus. Se não há consolo aparente em Deus diretamente, em responder a minha oração em um sim, Deus dispõe da igreja dele para consolar uns aos outros no meio do sofrimento e aguardando ansiosamente a resposta dele. E não é para isso, irmãos, que a igreja serve? E não é para isso que o próprio Cristo levantou a igreja, para cuidar uns dos outros, aguardando ansiosamente o retorno glorioso de Jesus Cristo? Na falta de resposta, sinta a dor do outro, tenha a companhia do outro em oração e clame junto com ele: Senhor, socorra-me na minha dor. Versículo 26 e 27, irmãos. Outra coisa interessante nós aprendemos nessa noite. Então ele respondendo disse, a mulher adorou, né? E disse a Jesus: socorre-me. Jesus vai dar uma resposta ainda mais dura: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, irmãos, olha que interessante. Eu acho que essa mulher, acho que o nível de paciência dela ali estava igual de Jó, viu? Não sei não, viu? Porque foi silêncio, foi os discípulos desdenhando dela, libera ela, Jesus dá uma resposta, e agora ele dá uma resposta ainda mais dura. Senhor, a minha filha, Jesus, está endemoniada. Jesus, olha, não é bom tomar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Por que Jesus faz isso? Jesus quer extrair daquela mulher, irmãos, o máximo da fé dela. Jesus quer olhar no coração dela e ver até onde a fé daquela mulher vai. E às vezes você está reclamando de Deus, que Ele está demorando de responder, ou às vezes dando respostas duras, quando na verdade Deus está trabalhando no seu coração e trabalhando na sua fé, e vê se você vai ser aprovado ou não na espera, meu irmão. Deus está testando você, testando a sua fé, testando a sua confiança nele. Porque, irmãos, é muito fácil quando existe aquela oração fast food. Eu chego no meu quarto, oro, saio do meu quarto, a resposta está ali. Seria muito fácil se fosse assim, não é verdade? Qual é a minha dificuldade? Eu preciso de um emprego, vou me ajoelhar, vou orar, Deus me dá um emprego. Meia hora depois, já ligam para mim. Mas as coisas não são assim, queridos. Pode ser que aconteça, claro. Eu tenho experiências pessoais que foram coisas assim rápidas, resposta de Deus, mas outras que demoraram anos para acontecer. E como deve ser a atitude do crente diante de uma resposta como essa, né? Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. É como Jesus estivesse dizendo: a minha cura, a minha salvação, ela é direcionada para a casa de Israel. Você não é israelita. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no 27 ela vai dizer, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Queridos, aquela mulher, ela poderia simplesmente desistir e ir embora. Ela pode dizer: rapaz, esse negócio de Jesus aí, eu acho que me venderam errado esse homem aí. Eu acho que não é esse homem não que estavam pregando não, porque eu vim aqui com o coração aberto, chorando, minha filha está numa situação como essa, ele não me responde, e quando responde é dessa forma. Ela poderia fazer isso, não é verdade? Mas ela não fez. Muito pelo contrário, ela pegou as palavras de Jesus e transformou em algo bom. Ela pegou, irmãos, a dureza da palavra de Jesus e transformou aquela dureza em favos de mel. Hernandes Dias Lopes vai dizer: essa mãe
longe de ficar magoada com a comparação, né? Jesus a comparou ali a um cachorro doméstico, né? Converte essa palavra em otimismo. Transforma essa aparente derrota em uma vitória. Busca o milagre da libertação da sua filha, ainda que isso represente apenas migalhas da graça. Jesus fala: não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Ela disse: Senhor, eu não quero pão. Eu não quero me sentar à sua mesa. Me dá apenas as migalhas. Me dá apenas o que sobra. Sabe o que é isso, irmãos? Humildade. Humildade. Diante do silêncio de Deus, o nosso coração precisa estar humilde para receber qualquer resposta de Deus. Aquela mulher disse para Jesus: Jesus, eu não preciso desse pão todo não. Jesus, eu não preciso nem me sentar à mesa, eu só quero o farelo. A migalha da graça entrando na minha casa. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? É que aquela mulher, a fé dela era tão poderosa que ela disse: com apenas as migalhas eu posso me satisfazer. Apenas com as migalhas do pão que o Senhor está dando para esses filhos de Israel, eu vou me satisfazer plenamente, porque eu sei que há poder suficiente apenas nessas migalhas. A minha filha, ela precisa apenas dessas migalhas. As migalhas que caem da mesa têm poder para satisfazer tanto quanto o pão que está sobre a mesa. Mas eu preciso fazer uma pergunta ao texto, uma pergunta para mim, uma pergunta para vocês também. Nós nos satisfazemos com as migalhas? Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Eu quero uma resposta, presbítero, e a resposta precisa ser um pão quente da padaria aqui, além do trigo. Aquele pão quente de 6 da manhã, de 5 da manhã, eu quero aquele pão. E Jesus diz: eu vou responder. Mas não vai ser aquele pão. Eu vou te dar a migalha. E aquela migalha vai ser o suficiente para você. Agora a questão, irmãos, é: será que a minha fé e o meu coração está preparado para ouvir uma resposta dessa? Se eu entender que Deus está me dando a migalha, e eu entender que aquela migalha é o que eu necessito, então beleza. Eu tive um coração humilde, eu fui aprovado diante do teste de fé que Deus colocou diante dos meus olhos. Mas e faltar humildade? Disse: Deus, eu pedi pão, eu não pedi migalha. Aquela mulher diz: eu não estou pedindo pão, me dá apenas o resto. Eu tenho certeza que essas sobras serão suficientes para salvar a minha filha. A humildade, irmãos, deve ser o tom da vida cristã. Mesmo que Deus te dê o silêncio ou uma resposta dura, esteja sempre humilde para receber qualquer resposta vinda da mesa do Senhor. Versículo 28, irmãos, para nós encerrarmos. A esperança atendida. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. E aqui, irmãos, o texto mostra a alegria de Jesus em ver o brotar daquela fé ardente no coração daquela mulher. Jesus conseguiu o seu objetivo. Jesus extraiu do coração do profundo do coração daquela mulher, do mais profundo porão do seu sofrimento, Jesus conseguiu arrancar de lá uma fé vigorosa, queridos. Jesus quebra o silêncio. Na verdade, a fé daquela mulher quebrou completamente o silêncio de Cristo. A fé daquela mulher chamou tanto a atenção de Jesus que ele não deu apenas a migalha, mas Jesus fez aquela mulher sentar na mesa. Interessante, irmãos. Jesus atendeu aquela mulher completamente.
como é que a gente finaliza isso? Diante do silêncio, fé vigorosa precisa estar no meu coração, irmãos. Como anda a sua fé, meu irmão? Presbítero, Deus está demorando. Como está a sua fé? Presbítero, Deus me deu migalha, eu quero pão. Como está a sua fé, meu irmão? Marcos 9, 23. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Com esse versículo eu gostaria de encerrar esse sermão. Eu não sei, irmãos, como anda a sua vida nessa noite, eu não sei qual é o sofrimento, ou os apuros que você tem enfrentado, se você está esperando uma resposta de Deus, se você está há anos esperando que Deus atenda a um pedido seu, mas se você esquecer de tudo que eu falei nessa noite, só lembre disso: fé. Você serve um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Agora a sua fé deve estar disposta a receber pão ou migalhas. Entende, irmãos? Pão ou migalhas. Se for pão ou se for migalhas, será o suficiente para a sua alma. Disso você pode ter certeza. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar e engrandecer o teu nome pela tua palavra. E eu peço, Senhor, se há pessoas nessa noite precisando de uma resposta tua, rogamos que, pelas tuas misericórdias, Senhor, que o Senhor responda essa semana a esses pedidos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem poder, Senhor. O Senhor pode fazer tudo, não há nada de difícil diante das suas mãos, Senhor. Eu não sei quantos pais choram por filhos nessa noite. Eu não sei quantas pessoas, quantos casais choram nessa noite por conta de um casamento que está perto de se perder. Eu não sei, Pai, quantos pais de família estão aqui desesperados pela falta de emprego. Mas Tu sabes, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. O Senhor tem poder para resolver qualquer questão, Senhor. E eu rogo nessa noite, nós rogamos nessa noite, que o Senhor abra os seus ouvidos, Senhor. Que o Senhor incline os seus ouvidos para o nosso clamor, para a oração que é feita nessa casa, Senhor. Deus, não permita que passamos mais uma semana sem ouvir a Tua voz. Não permita, Senhor, que possamos passar mais uma semana sem ouvir uma resposta Tua, Senhor. Responde o nosso clamor, responde o nosso pedido. Confiante, Senhor, que tudo podes e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, Senhor. É assim que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.